Paz seja convosco. Iniciamos hoje a nossa primeira aula de vivência cristã. A partir do capítulo 1, veremos o tópico 1 e 2, que inicia nos perguntando o que é a vivência cristã. Por definição, a apostila traz o seguinte texto: é a arte de viver diariamente, tendo como padrão a vida de Cristo. É a prática diária do aprimoramento cristão em direção ao alvo estabelecido por Deus para aqueles que o amam. Cada um de nós possuímos uma forma, um estilo diferente de buscarmos essa vivência cristã, de buscar esse aprimoramento com Deus. Cada um da sua forma adequada, cada um buscando do seu jeito, mas não existe uma regra geral que sirva para todos, né? Mas sim um referencial único, um objetivo, um alvo a ser alcançado, que é alcançarmos esse padrão de vida cristão, né? E o que diferencia de uma pessoa para outra, que leva a esse ato de viver uma vida diferente entre um e outro, tá? São a nossa personalidade e o nosso caráter. E a apostila trata esses dois temas, o caráter e a personalidade, da seguinte forma. A personalidade é um termo que vem do latim, que significa persona. É uma máscara. É algo que era utilizado pelos personagens de palco enquanto representavam. Já o caráter, ele é de origem de uma palavra grega chamada crasso, que ela é uma marca profunda que distingue uma pessoa da outra. Então, o importante para que entendermos que Deus olha nas nossas vidas é que nós entendamos que Deus não olha para a nossa aparência, que Deus não olha para a nossa personalidade. E sim, Deus busca distinguir em nós o nosso caráter, para que nós tenhamos um caráter igual ao caráter de Cristo. E sermos um cristão autêntico significa subentendermos que a nossa personalidade ela deve ser submissa ao nosso caráter, para que nós possamos trilhar os caminhos em que Jesus trilhou, para que entendamos a ação que Jesus teve e o reflexo disso nas nossas vidas. Para que possamos trilhar esse caminho, nós temos que entender que há dois argumentos, há dois fatores que contribuem diretamente para isso. É a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. Como a palavra age na nossa vida? A palavra é uma bússola para a vida do cristão. A palavra é um manual. Ela nos instrui, ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos prepara para fazermos a vontade de Deus. Já a atuação do Espírito Santo, ela faz parte do nosso processo de conversão. Haja ele de diversas formas, como diz o texto na apostila, que o Espírito Santo ele nos revela a verdade, que está em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21. Ele nos capacita a fazer a vontade de Deus, que está em 1 Coríntios 12, 3. Ele nos dá o poder para realizarmos o nosso ministério, está no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8. E ele nos ajuda a entender e a realizar a vontade de Deus. Todas essas referências estão na sua apostila. Você pode depois dar uma olhadinha com mais calma para que entendermos qual a ação do Espírito Santo na nossa vida, né? Como foi dito antes, ele é o fator definitivo no nosso processo de conversão e de transformação da nossa vida. Nós podemos entender que a partir do tópico 2 da apostila, que outro fator primordial é nós conhecermos a Deus, é o conhecimento de Deus. A apostila faz referência a um texto, em Números 12, que fica bem claro que há níveis de relacionamentos com Deus distintos. Esse texto trata Deus com Moisés e com seus irmãos, Arão e Miriam. Nesse texto ele mostra que a diferença que Deus trata com Moisés, tratava face a face. E quanto maior a nossa intimidade com Deus, quanto maior o nosso conhecimento de Deus, quanto maior é o nosso relacionamento com Deus, mais face a face com Ele nós ficamos. Essa intimidade de Deus nos torna pessoas mais suscetíveis à sua presença, pessoas que podem ouvir a sua voz, entender a sua vontade. E isso tudo são características que nós passamos a ter através do conhecimento de Deus. Você pode acompanhar na apostila que essas características fazem parte de um processo evolutivo na relação de um cristão com Deus. É um ato contínuo.
deve ser realizado diariamente através dos louvores, da meditação da palavra de Deus, nas nossas orações e em estarmos em comunhão constante com Deus. É um agente de transformação na nossa vida. Quanto mais tempo de qualidade dedicarmos a estar na presença de Deus, mais ele se manifesta na nossa vida e maior o nível de entendimento da transformação em nossas vidas. Deus é a nossa força, a nossa sabedoria, Ele é o nosso tesouro, a nossa segurança. Conhecer o coração de Deus nos possibilita sermos semelhantes a Ele. Respondendo a duas perguntas que a apostila nos traz de como conhecer a Deus e por que conhecer a Deus, nós diremos que conhecer a Deus é semelhante a conhecer uma outra pessoa qualquer. Quanto mais tempo passamos juntos, mais nos aprofundamos no nosso relacionamento, mais conhecemos os desejos, as vontades, os pontos em comum com essa pessoa. Quanto mais o nosso diálogo com essa pessoa, mais nós entendemos a forma de viver dessa pessoa. Assim é com Deus. Quanto mais tempo nós passamos com Deus, seja através de oração, seja através de meditação da palavra, quanto maior o nosso diálogo com Deus através das nossas orações, criamos mais afinidade com Ele. Existem pessoas que se conhecem a um nível de se olhar e já entender o que o outro estão pensando a respeito de algo. Assim também nós podemos agir com Deus. Quanto maior o nosso nível de intimidade com Deus, nós conheceremos Deus a um ponto de que simplesmente nós elevarmos os nossos pensamentos ao Senhor, nós já entendemos qual a vontade de Deus para a nossa vida. E é exatamente assim. Quanto maior o nosso nível de relacionamento, maior a nossa intimidade com Deus, maior a nossa relação com Ele. E é somente Ele que concederá a vida eterna. Então, tem um motivo maior do que esse para nós conhecermos a Deus e estarmos na sua presença. Voltamos na próxima aula com os tópicos 13 em diante. Amém? Deus abençoe.